Olá, amigos do canal, tudo bem, pessoal? Hoje eu vim trazer um vídeo como fazer essa caixinha para deixar seu sistema como modo backup ou forçado, né? Para quem tem o sistema adquiriu com a gente, é o sistema liga e desliga sem o modo forçado. Eu vou explicar nesse vídeo como montar essa caixinha, tá? Essa caixinha para deixar seu sistema forçado no caso. O princípio dela, pessoal, é o seguinte: aqui entra a rede da concessionária, tá? E aqui vai na plaquinha para dar o comando, para poder religar o inversor, né? E no caso, religar a solar, certo? Então, a gente tem esses dois fios. Esse daqui, então, tem que ligar na concessionária e esse daqui vai na plaquinha, né? Dentro dessa caixinha, a gente coloca uma fonte e essa fonte tem um preço elevado, por ela ser bem pequenininha. Então eu vou explicar um outro método para vocês fazer essa caixinha, vai ficar bem baratinho, tá? Com uma fonte, depois eu vou explicar como ligar nessa plaquinha, tá? E na M2. Vocês podem usar uma fonte de celular, tá? Uma fonte velha de celular, ó, tem duas aqui, tá? Então vocês podem usar fonte velha de celular e um relézinho, tá? Quem quiser colocar o interruptorzinho, vocês podem colocar, é do tipo gangorra, né? Ó, certo? Esse é um botãozinho do tipo gangorra, mas tem outros, tipo botão de iluminação de lâmpada, né? Só não pode ser igual de campainha, né? Que é aquele que vai e volta sozinho, tá? Tem que ser um botão fixo, né? Botão que fecha assim, tá bom? Se vocês tiverem uma fonte 5 volts, né? Que a maioria dos celulares é 5 volts, vocês têm que arrumar um relézinho de 5 pinos. Esse é um relézinho 5 pinos, 12 volts. Tem aqui, ó, 12 volts, tá? Se caso a sua fonte for 5 volts, vocês têm que comprar um relé de 5 volts, senão não funciona, tá? Então, e como esse é um relé 12 volts, vocês têm que ter uma fonte 12 volts, certo? Então essa aqui, por exemplo, é uma fonte de 5, né? Aí esse relézinho não funciona, eu teria que ter um relézinho de 5 volts, tá? 5 volts VDC, corrente contínua, tá certo? Essa daqui é uma fonte de 12 volts, então vai funcionar certinho com esse relé, tá? Vou passar no computador, né, toda a instrução, né, a ilustração e instruções para poder montar esse sisteminha aqui, tá? Então eu vou passar tudo certinho para vocês. Bom, pessoal, é igual eu falei lá, né? A gente vai precisar então uma fonte, né, um relé e o botãozinho, caso queira o botãozinho. Se não tiver, não há necessidade, tá? É só para poder ligar e desligar o sistema forçado, caso queira, tá bom? Aqui no caso, eu estou colocando uma tomadinha, né? Mas vocês podem, por exemplo, tirar essa caixinha e ligar direto no disjuntor rede, né? Ou na parte rede, tá bom? Só coloquei a tomada ali para ficar mais ilustrativo, beleza? Então é o seguinte, a fonte, eu vou ligar essa fonte nos dois pinos do relé, né? Que seria a bobina. Aqui eu coloquei um fio vermelho e um fio preto, mas o relé, se você ligar ao contrário, não tem problema. Olha certinho, porque o lado da fonte tem 3 pinos, certo? E o outro lado, onde é o NA/NF, é só 2 pinos. Pessoal, aqui no caso meu relé, ele está voltado com os pinos para cima, tá certo? Eu estou utilizando então a fonte 12 volts, tá? E o relé de 5 pinos, 12 volts. Caso vocês não tiver o relé de 12 volts e nem a fonte, tiver somente a fonte de celular, que é 5 volts a saída, vocês então tem que comprar um relézinho, ou pegar em qualquer placa velha, alguma coisa que vocês não utilizam, um relézinho também de 5 volts, tá certo? Essa fonte é automática, ela é 110/220, a saída é 12, tá? E a fonte de celular, normalmente, ela é 110/220, né? 127/220, saída 5 volts, tá? Então aí vocês têm que ter um relézinho de 5 volts, beleza? Então essa é a ligação. Se vocês trocarem esse vermelho por aqui e esse preto aqui, não tem problema, vai funcionar da mesma maneira, tá? Não importa a inversão aqui do fio vermelho com o preto. Então essa é a ligação da bobina, tá? E aqui no caso, pessoal, a ligação do botãozinho, né? Vocês vão ligar então um fiozinho aqui na porta comum do relé, tá? Ó, relézinho, liga no botãozinho. Se não tiver o botãozinho, pessoal, esse interruptorzinho, vocês vão com o fio direto,
tá? Não precisa desse corte aqui. Então vocês vão com o fio direto até a plaquinha, tá bom? Se não tiver o botãozinho, se tiver, é dessa forma a ligação. Se tiver aquele botãozinho com 3 pinos, vocês fazem dessa mesma maneira e o outro pino fica sem, tá bom? E o outro pino vai no NF, né? Ó, se o relé tiver dessa maneira na sua bancada, com os pinos para cima, o NF fica aqui do lado direito, tá? Então você vai ligar aqui, vai bater um pinguinho de solda aqui, outro aqui e pronto. Vai estar, essa é a ligação do sistema. Então aqui, essa é a ligação final, né? É só isso que vocês têm que fazer, muito simples. No caso, a ligação seria dessa maneira. A fonte vai estar ligado ali, né? O relézinho, tudo certinho, vai estar ligado, o botãozinho. Vocês vão ligar aqui na plaquinha e a fonte vocês ligam nessa tomada. Lembrando, essa tomada que eu coloquei ilustração tem que ser ligado somente na rede da rua, não pode ser saída da contatora, tá certo? Então tem que ser somente com a rede da rua, porque quando a rede da rua faltar, ela vai desarmar esse relézinho e aí vai habilitar aqui para a placa fazer a comutação para solar, tá bom? Então, se você não quiser desmanchar essa caixinha, vocês podem colocar uma tomada externa, né? Somente com a rede da rua, pode ser em outra tomada que esteja passando somente a rua, não pode ser a tomada mista, tá? Que é rede solar, somente a rua, senão não funciona, ok? Vocês vão pegar essa fontezinha e conectar na tomada. Caso queira abrir aqui, a caixinha esteja quebrada, alguma coisa, vocês vão abrir, vocês pegam a plaquinha, solda no mesmo lugar onde esses dois fios estão saindo, esses dois plugs aqui, né, o pino, vocês soldam no mesmo lugar e conecta aqui, ó, no disjuntor rede. Ou pode ser aqui, ou pode ser na parte de cima, não tem problema, tá? Vocês podem colocar em qualquer lado aqui, beleza? Então é essa ligação, pessoal, não tem muito segredo, vocês fazem vai ficar bem baratinho aí uma fonte para vocês, tá? E no caso a ligação, pessoal, a ligação para M1, né, vai ter no caso a fonte, a M1 vai nesses dois terminais, nos dois últimos, né? Isso aqui vai ligar na tomada. Então essa é a ligação para M1, tá bom? Que é o mesmo desse quadro aqui onde eu faço a demonstração, beleza? A M2 não dá para ligar aqui, que não vai funcionar, tá? Ela não funciona botãozinho ali. Então onde vocês têm que ligar? Aqui na parte do relé, porque quando for acionado, né, o relé vai ser fechado e vai ligar, no caso, a bobina da contatora. Mas tudo depende, né, da ligação como vocês tenham feito lá. Quem, no caso, energizar a bobina por aqui, ou o relé temporizador, tanto faz, vocês ligam aqui nessa parte do relézinho, tá? E no caso a M3, né, no caso o quadro lá que eu demonstrei o vídeo como montar o quadro, vocês vão ligar aqui, ó, né? Lá no quadro vai ter dois fios amarelos aqui no caso, né? Vai ter dois fiozinhos amarelo que no caso vem lá da parte solar, entra aqui, o outro fio sai daqui e vai para alimentar a bobina no A2, certo? Então vocês fazendo dessa maneira, quando esse relézinho quando acabar a energia aqui, ó, concessionária faltar energia, esse relé ele vai fechar, esse NF, que no caso ele vai ficar aberto, quando faltar energia ele vai desligar esse relé, se tornando NF, então esses dois vão dar o contato, vai fechar e vai fechar essa portinha energizando a contatora, tá? Então esse é uma forma de vocês deixar aí, no caso, um sistema de backup ou de emergência, né, para ficar tudo automático, para religar, no caso, a parte solar, né, sendo que você precisa ir lá e fazer manualmente. Dessa forma aqui vai ficar tudo automático, né? Acabou a energia, ele já vai, fecha essas duas portinhas e já ativa a energia solar, tá? Pessoal, se caso já estiver na solar, né? Vamos lá, meu quadro está ligado, já está com a energia solar ativada. Se faltar a energia da concessionária, o que vai acontecer? Nada, né? Não vai acontecer nada porque aqui a plaquinha já vai estar na solar, né? Então vai continuar na solar, certo? Só que se no caso chegar lá, vamos supor um exemplo, um sistema em 12 volts, se eu programei minha plaquinha lá em 11.8 para desligar, se tiver sem a concessionária, o que vai acontecer? Ela vai drenar a sua bateria abaixo de 11.8, só que o sistema não vai desarmar. Por que não vai? Porque no caso, esse relézinho vai estar aqui fechado, né? Ele vai estar influenciando a plaquinha a não desligar seu sistema.
Ah, mas minhas baterias vão zerar, vão estragar minhas baterias. Não, pessoal, não vai. Porque no caso o inversor chega em determinado momento que ele se autodesliga, né, por carga baixa. Ele não vai zerar sua bateria ali 5 volts, 0 volts, né, 1 volt. Não, ele vai sua bateria ali no máximo que vai chegar em uns 10.8, né, 11 volts. Mas isso tudo depende do seu inversor. A energia não voltou, já passou 6 horas, a energia não voltou. Meu sistema, a bateria já está lá em 11 volts. Vai acontecer, meu inversor vai desligar, aí nesse momento você realmente vai ficar sem energia, porque não tem da onde mais tirar bateria para poder manter seus equipamentos ligados. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí que tiver, né, só mandar uma pergunta aí ou fazer um comentário aí no vídeo que a gente tenta responder o mais rápido possível, ok? Obrigado e até a próxima. Tchau!